Cultivo Online, capítulo 297. Ponto de encontro do Reino Místico. Bem-vindos à cidade da agulha brilhante, idosos do Templo da Essência do Dragão. Vocês estão indo para o continente norte para o Reino Místico? O trabalhador reconheceu imediatamente a sua identidade e até mesmo o seu destino, uma vez que foi avisado com antecedência. Sim, nós somos. Long e Jun acenou com a cabeça. Algum tempo depois de pagar ao trabalhador a conta em pedras espirituais, Long e Jun e os outros passaram pelo dispositivo de teletransporte. Você está bem? Yuan perguntou a Meixiu após perceber o desconforto em seu rosto. Sim, só um pouco tonto, Meixiu disse. Isso é o que acontece quando os mortais usam dispositivos de teletransporte. Não se preocupe, não é nada sério e irá desaparecer depois de algum tempo. O Elder Shan disse a eles. Alguns momentos depois, eles retornaram aos céus com seu tesouro voador. Chegaremos ao local em 3 horas, Long e Jun disse a eles no ar. A propósito, estou me perguntando, mas quantas seitas participarão do Reino Místico? Yuan perguntou de repente. Bem, é diferente a cada vez, mas sempre haverá mais de 100 seitas. Anciã Shan disse, e continuou. E dessas seitas, apenas 100 delas entrarão no ranking da seita e se tornarão uma seita de elite, e nosso Templo da Essência do Dragão ficou em 7º lugar durante o último Reino Místico. Se bem me lembro, as vagas para cada seita são distribuídas dependendo dos resultados anteriores. Como as novas seitas obterão essas vagas se não participaram anteriormente? Yuan então perguntou. No caso de uma nova seita querer participar do Reino Místico, existem algumas maneiras de obter uma vaga, seja ganhando-os através de eventos importantes ou até mesmo comprando-os diretamente com dinheiro, o que a maioria deles faz. É claro que eles só podem obter um slot no máximo, não importando como o obtiveram. Mais de 100 seitas, hein? São muitas pessoas. Que benefício ser uma seita de elite traz além do reconhecimento? Yuan então perguntou. Nada, na verdade. No entanto, o reconhecimento e a fama são os fatores mais importantes para as seitas, já que é isso que atrai novos discípulos. Mesmo que a diferença entre o rank 7 e o rank 6 possa não parecer muito aos seus olhos, na verdade é muito vasta. Especialmente porque esse pode ser o fator decisivo para quem procura uma nova seita. Entendo, Yuan assentiu. Cerca de 1 hora depois, o cenário deles mudou drasticamente de repente, passando de um mundo rico em árvores e vegetação para um mundo árido que mal tinha árvores de aparência saudável. E quanto mais avançavam, mais desolado o lugar parecia. Onde estamos? Yuan não pôde deixar de perguntar, sentindo uma sensação sinistra vindo daquele lugar. Esta é a Terra Desolada, um lugar único que ocupa 1/3 de todo o continente norte. O Elder Shan explicou. Aconteceu alguma coisa neste lugar que causou esta atmosfera? Yuan continuou perguntando. Diz a lenda que ocorreu uma briga neste lugar. Uma luta. Yuan ergueu as sobrancelhas. O Elder Shan assentiu. Isso mesmo. Não é uma guerra, uma briga entre 2 cultivadores. Meu Deus! 2 pessoas causaram isso? Isso é possível? Os olhos de Yuan se arregalaram de surpresa. Sim. Mas isso aconteceu nos tempos antigos, quando não havia restrições entre cada um dos céus e os imortais eram livres para vagar de céu em céu com pouco ou nenhum esforço. Talvez o que aconteceu neste lugar seja a razão pela qual os poderosos céus colocaram o restrições para nós em primeiro lugar, pelo menos se a lenda fosse verdadeira. É mesmo, Yuan murmurou antes de se virar para observar a paisagem novamente. Embora não houvesse nada para ver, o próprio mundo árido era um espetáculo para Yuan, que nunca tinha visto tal vista antes. Mas algumas horas depois, Long e Jun disse-lhes, estamos quase lá. Preparem-se. O que é aquela coisa à distância? Yuan perguntou de repente, sua voz soando um pouco chocada. Meixiu estreitou os olhos e pôde ver algum tipo de abismo à distância, quase como se um par de portões se abrisse ligeiramente. Esses são os portões do Reino Místico. Muito grandes, certo? O Elder Shan riu de sua reação. Grande é um eufemismo, Sr. Shan. Essa coisa é enorme. Isso é um tesouro? Como eles moveram essa coisa? Ou sempre esteve lá? Yuan expressou sua admiração. Sim, é um tesouro e não. Eles não podem movê-lo. O Elder Shan explicou. Poucos minutos depois, os já grandes portões pareciam ainda maiores, fazendo com que qualquer um que estivesse em sua presença se sentisse como mera formiga. Estava aqui, Long e Jun disse cerca de 10 minutos depois. Assim que pararam de voar no ar, Yuan e todos os outros olharam para a área e, para sua surpresa, havia casas construídas no chão junto com alguns acampamentos e algumas centenas de pessoas. Estamos pousando, Long e Jun disse antes de descer seu tesouro voador. Yuan e os outros puderam sentir vários olhares direcionados de repente em sua direção. Ignore-os, o ancião Xuan disse. Assim que pousaram, Long e Jun recuperou seu tesouro voador, que se transformou em um objeto parecido com um brinquedo que lembrava um dragão. Ele então tirou outro objeto parecido com um brinquedo de seu anel espacial, que dessa vez lembrava uma casa. Long e Jun despejou sua energia espiritual nesta casa de brinquedo antes de jogá-la no terreno baldio na frente deles. Puff! A casa de brinquedo do tamanho da palma da mão expandiu-se repentinamente até ficar do tamanho de um prédio real, deixando Yuan sem palavras e Meixiu cheio de surpresa. Rápido, entre, Long e Jun disse-lhes com uma voz apressada,
soando como se estivessem em perigo imediato. Yuan e o outro não se atreveram a ficar e imediatamente entraram neste prédio que já estava cheio de decoração. No entanto, enquanto os discípulos entravam, Long e Jun e os anciões da seita permaneceram do lado de fora enquanto olhavam para uma determinada direção, quase como se estivessem esperando por alguma coisa. E alguns segundos depois, eles puderam ver muitas figuras se aproximando de sua direção, todas elas emitindo auras poderosas pertencentes a mestres dos espíritos, sendo até mesmo um deles um poderoso grande mestre dos espíritos.